Queridos irmãos, graça e paz, vamos à nossa edição de 12 de julho de 2020 do nosso Igreja News com as notícias da nossa congregação. Encoraje! Encontro mensal de líderes. Acontecerá no próximo sábado, 18 de julho, às 9 horas. Será pelo aplicativo Hangouts Meet. Todos os líderes e líderes em treinamento receberão o link para o acesso ao encontro. 21 dias de jejum e oração. Iniciaremos no dia 20 de julho e irá até o dia 9 de agosto nosso jejum e oração. Serão 21 dias em favor dos 110 anos da Igreja Batista do Garcia. Não fique de fora desse mover de transformação. Fale conosco. Lembre-se sempre, durante toda a semana, você pode falar conosco através do nosso WhatsApp. Nosso número é 99187-6767. Lembrando também que nesse canal você pode enviar fotos de você e sua família, momentos de oração, de comunhão e também enviar comprovantes dos dízimos e ofertas. Temos também o nosso telefone fixo, 3267-0788. Agora, o nosso momento missionário. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Quando os extremistas de Boko Haram chegaram, ouvimos tiros para todos os lados. Eu estava no quarto e me escondi embaixo da cama. Eles entraram e atiraram aleatoriamente. Eles me viram embaixo da cama e me puxaram. Eles me insultaram e me chamaram de infiel. Ser cristã, nos países onde há perseguição, representa um risco iminente de sequestro, violência e abuso sexual. Idianara é uma das centenas de adolescentes sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria. Ela tinha apenas 14 anos. Eu fiquei em cativeiro por quase 4 anos. Lá eles me forçaram a casar. Fui estuprada e fiquei grávida. Após meu filho nascer, eu fiquei grávida novamente. Eu enfrentei muito sofrimento, fome, maus tratos e dor. Eu lembrava da minha família e me apegava a todos os momentos que vivemos juntos antes do sequestro. Certa noite, eu acordei e percebi que estava sozinha com o meu filho. Eles deixaram a base para atacar uma cidade. Então, começamos a correr em direção à floresta. Nós escapamos. Mulheres e meninas que passam por essa situação como meio de controle e punição de seus perseguidores enfrentam um sofrimento pelo resto de suas vidas. Ao retornar para casa, Idianara enfrentou a rejeição da comunidade. Seus filhos eram considerados filhos do inimigo. Foi um tempo muito difícil para ela. As pessoas me insultavam. Mas eu nunca deixei de amar meus filhos. Eles não são filhos do inimigo. Tudo que Deus faz é lindo. Ao conhecer a história de Idianara, a Portas Abertas respondeu imediatamente. Ela foi acolhida no Centro Pós-Trauma, em um programa de cura para as sobreviventes deste tipo de violência. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Se não tivesse ido para lá, eu estaria amargurada e não conseguiria perdoar. Inicialmente, eu não entendia a importância do perdão, mas hoje eu sei o quanto ele é poderoso. Ao perdoar genuinamente, eu me abri à possibilidade de deixar todos os sentimentos negativos irem embora. Graças a vocês, eu aprendi que Deus me ama verdadeiramente. E saber disso me faz amar meus filhos como eu me amo. Eu ficaria muito feliz se vocês ajudassem outras jovens como eu, para que elas experimentem a mesma cura que eu recebi. Ajude os membros mais vulneráveis da Igreja Perseguida. www.portasabertas.org
Nós saudamos a amada igreja reunida nas casas, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que precioso tempo de estarmos cultuando ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 26. Vamos estar fazendo essa leitura nesta manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aleluia! Vamos declarar essa verdade preciosa. O Senhor é bom. Vamos falar com o nosso Deus agora neste momento. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação, Senhor. Nós declaramos, Pai, que é precioso esse tempo de estarmos aqui, elevando os nossos pensamentos, os nossos olhos, Pai, para o Senhor. Enquanto estivermos entoando louvores que glorificam o Teu santo nome, Senhor, o nosso coração se enche ainda mais de alegria. Oh, Senhor, muito obrigada por esse tempo precioso. Visita-nos, Pai, com a Tua graça, com o Teu renovo neste dia, Pai. Que sejamos edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eterno Pai.
Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom, Senhor, declararmos, Pai, aquilo que o Senhor é, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o dono de toda a terra, o Deus que está no controle. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
promessas maravilhosas. A palavra do Senhor diz que nós devemos permanecer nele, que é a videira verdadeira, e ele permanecerá em nós, aleluia. E assim, no Senhor daremos muitos frutos, glória a Deus. Vamos estar então firmes, sempre firmes nas promessas do Senhor, aleluia. Chegamos ao momento dos dízimos e ofertas. E você pode aí da sua casa olhar o número da conta e estar fazendo o seu depósito, do seu dízimo, da sua oferta. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que promessa preciosa! Como é bom
podermos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda e ver a boa mão do Senhor sobre nós, enchendo fartamente os nossos celeiros. O Senhor é bom. Vamos declarar essa verdade. Enquanto estaremos louvando ao Senhor, você poderá estar fazendo o seu depósito aí da sua casa. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que dura para sempre, pela tua bondade, Senhor. Nós não merecemos, Pai, não merecemos, mas o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Leva-nos a ter revelação, Pai, exata desta palavra. Nós não merecemos a tua bondade, mas o Senhor é bom, bom para os que esperam em ti, Senhor.
que possamos olhar sempre, esperar sempre daquele que pode todas as coisas, Pai. Te louvamos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de dizimar na Tua casa, de ofertar, Senhor. Oh, Pai, nós nos sentimos honrados pelo privilégio, Senhor, de devolver ao Senhor tudo quanto o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada, Senhor. Visita, Senhor, a cada família. Oh, Senhor, vai enchendo os celeiros de cada família, Senhor. Nós te clamamos, Pai, por portas abertas de emprego, por estratégias novas, Senhor, diante, Senhor, do que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor ilumine cada um, Pai. Direcione, Pai. Te louvamos pela oportunidade, Senhor, de cultuar ao Senhor, de nos prostrarmos e reconhecermos a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Obrigada pelos Teus grandes feitos, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. E agora que o Senhor possa, Senhor, usar a vida do Teu servo, Pastor Elson, que estará trazendo uma palavra, Senhor. Que haja, Pai, em nome de Jesus, concentração em cada um de nós para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, Pai. Oh, Pai, move, Senhor, os Teus milagres, Senhor. Usa a vida do Teu servo com sabedoria, com graça, Senhor. Que no abrir da boca do Teu servo, Pastor Elson, o Teu Espírito Santo tenha liberdade e fale a mente e corações, Pai, mentes e corações, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Manhã preciosa, estamos aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor, e eu queria dar uma palavra inicial de gratidão, Pastor Pedro, Pastor Davi, os irmãos que na semana passada puderam conduzir a celebração, e todos fomos tremendamente abençoados. Queria também deixar assim uma comunicação já para o domingo que vem. No próximo domingo, dia 19, nós vamos ter um encontro de várias congregações aqui de Salvador. Vamos fazer uma celebração conjunta. Teremos a participação do pastor Jamê, e ainda estamos definindo se será pela manhã ou se será à noite de domingo. Então, ao longo da semana a gente vai informar isso, mas de qualquer forma nós vamos ter uma celebração pela manhã, ou será essa conjunta com a congregação, ou da nossa pela manhã e à noite com todas as outras congregações. Então vamos estar atentos a isso. Hoje não vou dar continuidade às ministrações na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 24, e vamos fazer a leitura dos versos 10 a 25, como base da ministração desta manhã. Leiamos. Mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. Na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. E quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir,
O Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e a descendência de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Quando Araúna viu que o rei e seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Araúna perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga contra o povo. Então Araúna disse a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e os jugos dos bois para a lenha. Araúna te oferece tudo isto, ó rei. E Araúna prosseguiu: o Senhor teu Deus se agrade de ti. Mas o rei disse a Araúna: não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata e edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Até aqui, final deste capítulo que conclui também este importante livro de Samuel. Nós vamos orar antes de compartilharmos a palavra. Nós vamos ter esse momento doméstico de oração, esse tempo de súplica, de intercessão pelas outras famílias, pelas outras congregações, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas nações. Vamos nos colocar diante do Senhor nesses próximos 2 minutos e orar pelas autoridades, como devemos orar pelas autoridades. Esta semana, inclusive, um segundo ministro evangélico assume responsabilidade muito grande na nossa nação. Hoje a pasta da Justiça e também da Educação estão sendo respondidas por 2 ministros evangélicos. Uma responsabilidade muito grande. Devemos orar por eles, como orar também por todos os demais ministros. Temos hoje 2 pastores como ministros. É uma responsabilidade, mas é também um privilégio. Vamos sustentá-los em oração. Reúna a sua casa. Se você estiver sozinho, mesmo assim, você não está sozinho. Busque a presença do Senhor. Nesses próximos 2 minutos, vamos fazer diferença sobre a terra, nesse tempo em oração. Oremos, queridos.
nas mãos de Deus. Esse é o tema da ministração dessa manhã. Eu faria um exercício assim de futurismo com você, para a gente pensar um pouquinho o que as pessoas vão estar pensando em 2038, se até lá Jesus não voltar, sobre tudo que está acontecendo nesse tempo de pandemia. O que a cultura vai traduzir, o que as pessoas vão expressar daqui a 18 anos. Há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que não era espanhola, mas tomou esse nome porque era mais divulgado a partir da Espanha, porque era neutra na guerra, na Primeira Guerra, e eles que estavam divulgando mais sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola atingiu a 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso era uma percentagem imensa, 1/4 da população. E desses atingidos, 10% mais ou menos vieram a falecer. 50 milhões de pessoas. Um menino, naquela época com 8 anos mais ou menos de idade, um baiano, 18 anos depois, ele se expressa sobre aquilo com um samba que ele gravou, que foi gravado, na verdade, por Carmen Miranda, em 1938, que dizia, Assis Valente, que escreveu e compôs este samba, e o mundo não se acabou. Na primeira estrofe dizia, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disto, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole. Pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir e, sem demora, fui tratando de me aproveitar. Então, na verdade, 18 anos depois, o que se tinha aprendido era fazer uma espécie de deboche sobre o temor, sobre o cuidado que naquele tempo pairou sobre todas as nações. Pela confusão e perplexidade desses dias, o quanto vai ficar de aprendizado e de discernimento espiritual nosso diante de tudo que está acontecendo. Então eu creio que a gente pode voltar mais do que 100 anos, nós podemos voltar séculos e chegarmos a quase 3.000 anos atrás, naquele reinado de Davi, quando uma pandemia vitimou cerca de 70 mil pessoas. Quando eu preparei essa mensagem, nós estávamos com a informação de que depois de 5 meses, mais ou menos, no Brasil, nós temos mais de 70.400 e poucos é o número que eu tenho para esse dia. Então, nesse domingo, certamente já é um número um pouco à frente disso. O que nós aprendemos de realidades espirituais da palavra, para nós aplicarmos e prevalecermos nesses dias, e podermos levar isso adiante de nós com discernimento espiritual, para que as músicas, a cultura, a expressão que a gente venha fazer lá na frente, venha trazer um preparo maior em todas as dimensões para a sociedade humana. Várias questões esse texto lido nos coloca. A primeira delas é: de onde vem o mal? Vem de Deus ou vem do diabo? No verso 1, nós lemos assim: o Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai e faze a contagem de Israel e Judá. É uma passagem que apresenta várias dificuldades para nós. E a primeira delas é exatamente essa: sermos defrontados com a existência do mal. De onde vem o mal, ou de quem ele vem? Nesse primeiro verso, nós lemos que a origem de tudo aquilo que aconteceu traz o Senhor na origem dessa tragédia.
Mas uns 500 anos depois, após o exílio babilônico, nós temos esse momento novamente registrado lá em 1 Crônicas 21, 11. E lá nós lemos assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Isso está em o primeiro livro de Crônicas 21, verso 11. Então, afinal, foi Deus ou Satanás quem levou Davi a tomar aquelas atitudes que vai, por fim, produzir 70 mil mortos em 3 dias? Predominantemente no Antigo Testamento. Israel reconhecia tanto a sabedoria, a soberania de Deus, que ele reputava todas as coisas tendo realmente a sua origem em Deus. Mas nós sabemos que Deus não criou a Satanás, Deus criou a Lúcifer, um anjo portador de luz. Mas na sua rebelião, na sua queda, então ele traz consigo e gera e cria através da sua rebelião o mal. Quando vemos Deus criando o mundo, ele viu que tudo era bom. Quando ele cria depois também o homem, ele diz que era muito bom. Então o mal se faz presente, penetra, temos visto isso lá em Romanos, a partir de uma rebelião também compartilhada no coração do homem. De modo que, de certa forma, Apocalipse devia estar ali logo depois de Gênesis 3. Mas o Senhor abre depois de Gênesis 3 e estende na sua bondade e misericórdia. Ele traz os patriarcas, ele traz os reis e profetas, ele traz a lei e os sacerdotes, ele traz os reis e os profetas, e finalmente ele traz Cristo, os apóstolos e a igreja, para anunciar arrependimento, para anunciar transformação, para anunciar conversão, para um tempo novo, de modo que temos que entender aqui que Deus tem estendido a sua misericórdia de maneira impeditiva, restritiva do mal, buscando adiar, mas há em determinadas circunstâncias uma permissão de Deus. E o que nós temos aqui é exatamente isso. Quando se diz numa passagem que o Senhor incitou, é que ele permitiu, e na outra, quando se fala que Satanás induziu, é porque há uma tentação que vem realmente tendo a sua origem na própria pessoa do inimigo de nossas almas. A nova aliança, ela nos coloca de maneira muito assertiva, muito límpida, muito clara a respeito disso, quando Tiago vai, no primeiro capítulo da sua epístola, nos lembrar: quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Mas uma outra questão que se coloca aqui é: quem erra, o rei ou o povo? Quem errou? Quem erra hoje? São os governantes? É o povo? Voltando a esse capítulo 24 e lendo o verso 1, nós temos: o Senhor se enfureceu outra vez contra Israel, incitou Davi contra eles, dizendo: vai e faz a contagem de Israel e Judá. Mas no verso 10 nós lemos: mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz, mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque fui muito irresponsável no que fiz. Quando Davi, agora estamos no verso 17, quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: eu pequei e agi responsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram, castiga a mim e a descendência de meu pai. Então, por que esse incitamento de origem maligna e por concessão divina aconteceu naqueles dias?
Foi erro de Davi ou foi erro do povo? Nós temos hoje, irmãos, muita dificuldade em reconhecer que Deus, Ele, através dessa pandemia, esteja disciplinando, trazendo um caráter de disciplina sobre o mundo, de oportunidade de disciplina, de quebrantamento, como um pai faz para com um filho. Mas há uma ação disciplinar de Deus, certamente, ao permitir que aconteça o que está acontecendo, porque até a ira do homem e até mesmo a ação de Satanás acaba, de alguma forma, demonstrando e traduzindo e cumprindo os propósitos de Deus. Aqui a gente vê que o povo tinha errado, Deus estava entristecido com o povo, um povo que se rebelou pelo menos 3 vezes, quis depor a Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas também Davi reconheceu que ele errou ao fazer este recenseamento. Deus, de alguma maneira, então, retira a sua proteção misericordiosa e Davi comete esse erro. Não é claramente definido aqui por que esse recenseamento se constituiu num erro, num pecado diante de Deus, mas nós temos um recenseamento e temos uma praga. E nós temos na lei uma previsão de que isso poderia acontecer. Em que circunstância? Isso está em Êxodo 30, nos versos 11 e 13. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua vida, para que não haja entre eles nenhuma praga por ocasião do censo. Ao ser recenseado, cada um dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. Meio ciclo é a oferta do Senhor. É o texto de Êxodo 30, 11 a 13. Então Deus tinha dito como um censo teria de ser feito. Davi fez o censo, mas não fez a oferta de resgate. E aquela oferta de resgate era um memorial que lembrava: este povo me pertence, este povo pertence ao Senhor, este exército é meu, eu sou o Senhor dos exércitos. Quando Davi não entrega, não faz a oferta de resgate, ele está dizendo: este poderoso exército é meu. Então havia uma situação de soberba. Havia uma situação em que Davi estava ali confiando no seu braço forte, no seu exército. Ele pecou num contexto em que o povo também vinha entristecendo ao Senhor. De modo que este tempo que nós estamos vivendo agora não é o tempo do fim dos tempos, mas é o fim de um tempo. E nós podemos observar que os erros de um povo, eles se refletem em erros de líderes. Esses líderes acabam espelhando e amplificando em decisões erráticas, em decisões que vão trazer consequências muito sérias para toda a humanidade. E nós temos, neste período, percebido quantos erros têm sido cometidos em todos os níveis, desde o municipal até o mundial, a começar da própria OMS. Ela condenava os Estados Unidos quando fechou a sua fronteira, e naquele momento, apesar de 114 nações já terem contato com a Covid-19, ainda não havia a declaração de uma pandemia. Erros dos líderes refletindo também erros de uma sociedade. E graças a Deus, quando uma autoridade reconhece o seu erro, começa um processo de restauração. Foi o que Davi fez. Eu pequei e agi irresponsavelmente. Mas temos de reconhecer
Nem sempre é fácil decidir, nem sempre é fácil escolher. Os versos 11 a 14, nós temos isso muito claro. Na manhã seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais. Paremos aqui. Então, diante do arrependimento do rei, veio a palavra profética. E nós devemos orar pelo arrependimento dos governantes e do povo, para que a palavra profética, a direção de Deus venha sobre os governantes, venha sobre a sociedade. Aquela manhã foi uma manhã de muita angústia para o rei, porque ele estava diante de difíceis escolhas. Queridos, as escolhas nem sempre são fáceis e óbvias. Ou você vai escolher uma coisa muito boa, ou uma coisa muito ruim. Por isso, há que haver respeito, há que haver coragem e humildade para com decisões que sejam distintas daquelas que um ou outro pensam e tomam num cenário tão complexo como esse que nós estamos vivendo agora. Se por um lado temos pessoas que subestimaram essa pandemia, por outro aqueles que superestimaram. E dentre os que estão, por um lado, quem não subestimou essa pandemia, que atire o primeiro comprimido de hidroxicloroquina. E quem superestimou, tomando medidas exageradas, que atire a primeira cápsula de ivermectina. Porque, na verdade, nós estamos mais ou menos naquele dilema de um ditado que desde pequeno a gente aprende: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Nós estamos entre decisões muito complexas. E quando se decretou fique em casa, isso poderia parecer simples para alguns, mas significaria ser fatal para outros. Quando depois do prefeito de Nova York decretar o lockdown, ele teve de reconhecer que, juntando os que foram infectados em casa, mais os idosos que foram infectados nos abrigos, mais de 80% tinha sido infectado em ambiente doméstico, apenas 14% fora de casa. Então descobrimos que o isolamento realmente não é uma vacina. E o Dr. Paolo Zanotto, virologista, pesquisador da USP, com reconhecimento internacional, ele nos lembra que a busca pela vacina contra essa família coronavírus se desenvolve desde o ano de 2003. Esperamos agora, estamos orando para que o mais rapidamente possível essa vacina venha, mas são situações muito complexas. Se caminhou então para, se puder, fique em casa. Pode ser que a gente tenha que reconhecer, se precisar, fique em casa, ou seja, os grupos de risco, e nós entrarmos numa responsabilidade pessoal muito grande, de uma disciplina sanitária, de uma responsabilidade que cada um deve assumir diante de Deus e diante do próximo, com muito critério, com muito temor. Mas devemos ter cuidado com o uso abusivo, por exemplo, do termo científico. Hoje todo mundo quer usar, isso é científico, isso não é científico. Mas será que a OMS estava sendo científica quando a doutora Christine France, representando a organização, disse que só se devia usar máscara em público as pessoas que apresentassem sintomas já da Covid? Será que ela estava sendo científica quando ela retardou, por pressão,
do governo chinês, a declaração do estado de pandemia, o que poderia ter permitido às nações uma outra ação? Será que ela foi científica? Em que momento? Quando ela desaconselhou a pesquisa sobre cloroquina ou quando ela voltou atrás e disse não pode se fazer e continuar a pesquisa? Meus amados, o termo científico, para ser delineado e assumido, precisa de tempo. O método científico se baseia no empirismo. É a repetição de uma experiência em diversos lugares, em diversas circunstâncias que produzem resultados análogos. Então, ao longo de bastante tempo se pode dizer, isto é científico. Mas o que não se tem dentro de uma pandemia é este tempo para se dizer, isto é científico. Mas nem por isso não se deva ter ações que se busque alguma solução, porque se nada for feito, ninguém ao longo do tempo vai saber se alguma coisa podia ser feita. Quando os soldados americanos estavam com as suas tropas enfrentando a força do eixo, enfrentando o Japão nas ilhas do Pacífico, algum enfermeiro, algum médico teve a ideia, na falta de soro, muitos soldados feridos, eles aplicaram água de coco diretamente na veia dos soldados. Por favor, nenhum baiano vai ter essa ideia, viu? Isso foi lá no estado de exceção. E o que aconteceu? Aquilo não era científico, mas a vida de muitas pessoas foram salvas por causa disso. Estamos num tempo de decisões difíceis. Que escolhas você tem feito? Qual é a responsabilidade que você tem assumido diante de Deus num momento como esse? E nesse leque de escolhas havia essa possibilidade de Davi estar nas mãos da economia. No verso 13 ele diz, Gade veio a Davi e lhe perguntou, prefere 7 anos de fome na tua terra? Paremos aqui. A primeira opção que Davi teve foi a de 7 anos ou de 3 anos, segundo 1 Crônicas 21:12, as letras que indicam 3 ou 7 no hebraico são muito parecidas, não é? Então pode ter sido 3 anos, já que depois fala de 3 meses e 3 dias, mas de qualquer forma 3 ou 7, isso para uma economia totalmente agropastoril seria uma tragédia nacional. E Davi, é interessante que o critério que ele usa para eliminar 2 das possibilidades que estavam diante dele foi de não cair nas mãos dos homens. Então ele entendeu que se a economia do seu reino, que se a economia do seu povo afundasse, ele e a sua nação cairia nas mãos dos homens. E certamente Davi conhecia a história dos patriarcas, de como Jacó e os seus 11 filhos sofreram tanto, apesar de um dos filhos de Jacó ser o primeiro-ministro da maior potência daquela época, que era o Egito. Mas Israel sofreu muito. Então, quando nós perdemos o controle de nossa economia familiar, nós caímos nas mãos dos bancos, dos agiotas, ou vendemos nossa liberdade para alguém que a queira comprar. A FAO, a Unicef, organismos que cuidam da alimentação e das crianças, da infância em termos mundiais, apontam para um empobrecimento mundial nesse período, irmãos, sem precedente, um aumento de fome que já sinaliza, já nesses dias, 12 mil pessoas morrendo diariamente, não pela Covid, mas de fome, como uma repercussão do tempo que nós estamos vivendo. Então, aqui Davi decidiu não afundar o seu reino economicamente e ficar à disposição e interesse de outros povos. Isso nos ajuda a ver hoje que a pandemia, embora seja um problema de saúde, sua solução se dá de uma maneira muito mais ampla, envolvendo economistas, envolvendo sociólogos, envolvendo as lideranças sociais, envolvendo os pastores, envolvendo as autoridades religiosas.
toda a sociedade está comprometida e envolvida. Não pode se confinar isso a um segmento, porque o que acontece atinge a todos. Mas Davi também recusou a opção que o colocaria nas mãos da política. No verso 13, continuamos e lemos: Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 3 meses de fuga de teus inimigos enquanto te perseguirem? O sistema político no tempo de Davi era predominantemente a monarquia, e cada reino buscava subjugar a outro reino. Davi, ele não quis cair na mão de homens, ele não quis estar à mercê de um outro governo que o perseguisse e que perseguisse ao seu povo. Durante esses 5 meses, irmãos, que nós estamos vivendo mundialmente, provavelmente o maior experimento de controle político já realizado na história da humanidade. Nunca tivemos isso antes. Direitos fundamentais têm sido suspensos. Práticas impositivas e de controle estão sendo consentidas e aperfeiçoadas. Neste ambiente de medo, muitos trocam um suposto livramento de morte, até mesmo por abrir mão de suas liberdades individuais, de modo que nós estamos vendo cada vez mais pessoas se submetendo cada vez mais a menos liderança. Um pequeno grupo da ONU hoje pode, numa sala, definir uma diretriz e, a partir de replicações disso por algumas pessoas nas nações, isso se tornar leis para bilhões de pessoas. Dificilmente um problema mundial terá uma mesma solução mundial, porque há localidades, há especificidades que precisam ser distinguidas. Mas o que nós estamos vendo em tudo isso está em coerência com um afastamento progressivo de um regime democrático, de um regime de liberdade, e caminhando de maneira muito rápida para um governo mundial mais totalitário. Isso está em curso, e nós, como cristãos, 2 coisas nos cabem diante de um cenário assim. Primeiro, nós orarmos e trabalharmos para retardarmos este governo do anticristo que avança sobre as nações, e também nos prepararmos para ser igreja num cenário também de totalitarismo, porque neste momento que eu estou falando e você está me ouvindo, diversos irmãos, uma boa porção da igreja está debaixo de regimes totalitários, como a igreja na China, como a igreja na Coreia do Norte, como a igreja na Eritreia, como a igreja no Irã. Mas aqui no Brasil, recentemente, um jornalista evangélico, Oswaldo Eustáquio, ele foi preso por ordem de um ministro, por críticas que ele vem fazendo e que muitos juristas e que boa parte da população, e eu me incluo nisso, tem questionado arbitrariedades à Constituição que estão sendo promovidas dentro e por parte da Corte Suprema da nossa nação. Ele foi preso, 10 dias foi solto, e numa entrevista, citando a palavra, ele dizia: eu não sei porque fui preso e nem porque fui solto, porque eu não tive acesso aos inquéritos. Então isso está acontecendo na nossa nação. Eu posso dizer isso aqui, o que estou falando hoje. Bom, eu não sei bem se posso, mas eu sei que na China eu não poderia estar falando, mas eu creio que há uma responsabilidade nossa de, como povo de Deus, nos colocar e ter o cuidado para não colocar as nossas mentes e nossos corações debaixo de uma tutela política, seja à direita ou seja à esquerda. O pastor Martin Niemöller, um pastor luterano,
ele, quando percebeu e ouviu diretamente de Hitler, que disse: olha, vocês cuidem das coisas espirituais e deixem o povo e a política que eu vou cuidar. Ele percebeu que aquilo era uma grave ameaça. Junto com Dietrich Bonhoeffer, iniciou a Igreja Confessante, e é dele aquele texto tão conhecido, quando ele vai dizendo que tinham pessoas das quais ele não fazia parte, daqueles grupos, grupo comunista, grupos social-democracia, grupos de sindicalistas, de judeus, ele não era nada disso. Então ele via que os nazistas vinham e tomavam aqueles, ele levavam e ele não falava nada, até que vieram levá-lo, então não tinha mais ninguém para falar nada por ele. Então é muito importante que nesses dias nós estejamos tendo uma responsabilidade política, buscando direção e compreensão do Senhor, porque a política atinge a nossa vida. Até medicações agora estão sendo prescritas ou não por autoridades. A doutora Marina Bucar, ela fez um trabalho impactante no estado do Piauí, que tem um dos menores IDH do Brasil, e ela hoje, há 14 anos, trabalha na Espanha, está na linha de frente de combate à pandemia, e ela disse que o uso das medicações, a cloroquina, azitromicina, vitamina D, no início, nos 5 primeiros dias de tratamento, isso, quem está falando isso, são pessoas que estão lá dentro, no fronte, disse que houve uma queda volumosa. Milhares de médicos no Brasil estão afirmando isso, a importância dos corticoides, anticoagulante, numa fase posterior, e muitas dessas informações têm sido cerceadas, têm sido dificultadas, e isto, inclusive, na Europa, já começa a se iniciar grandes processos criminais de cerceamento de acesso a informações de saúde que poderiam e podem implicar na salvação de muitas vidas. Então, amados, nós devemos orar por nossas autoridades, pelos nossos políticos, para que eles sejam instrumentos de justiça e vida, e não de injustiça e morte. Qual foi a decisão de Davi? Ele decidiu por cair nas mãos da misericórdia. No verso 13, voltamos então a ele e lemos então agora ele todo e também o 14. Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Finalmente Davi tomou essa difícil decisão, e diante de uma palavra profética, ele decide estar inteiramente nas mãos de Deus. Essa foi a sua decisão. Meus queridos, se hoje, com todo o conhecimento médico que nós temos, tanta dificuldade para lidar com esta pandemia, imagine há 3.000 anos atrás, Davi tomar uma decisão quando ele não tinha nenhuma esperança de um surgimento de vacina, coisa nenhuma disso, e ele sabia de uma coisa, isso ele conhecia, ele não sabia a solução, mas ele conhecia o seu Deus, ele já tinha experimentado muito na sua vida, que aquele Pai, que aquele Deus amoroso era misericordioso, e ele disse: eu prefiro depender inteiramente dessa misericórdia do Senhor. Quantas vezes o Senhor já o tinha livrado? A Hesed de Deus, esse amor misericordioso que abrevia o sofrimento, que nos consola na dor, que dá força ao cansado, que está permeado de pura compaixão. Isso emana do coração paternal e bondoso do Senhor. Aquela foi uma manhã, aqueles foram dias de muita angústia, esses são dias de muita angústia. Talvez você esteja aí do outro lado dessa câmera, com um peso de angústia tão grande. Qual foi a decisão de Davi? Foi de cair nas mãos da misericórdia, de cair nas mãos do Senhor.
e hoje nós temos muito mais recursos, temos muito mais possibilidades, mas será que hoje vamos escolher cair nas mãos dos homens ou vamos decidir, como igreja, povo de Deus, estar nas mãos do Senhor, entregar a Ele a nossa angústia e orar sim para Deus ser os instrumentos, para que os homens sejam instrumentos nas mãos de Deus, mas não pôr a nossa confiança nos homens, porque Jeremias, ele já nos alerta, nos versos 5 e 7 do capítulo 17 de seu livro: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pecadores nas mãos de um Deus irado têm mais motivos de esperança do que o homem ofensor nas garras da sociedade ofendida. Uma importante pregação de Jonathan Edwards, no século XVIII, nos Estados Unidos, pecadores nas mãos de um Deus irado, trouxe um grande avivamento àquela nação. Que nesses dias nós possamos nos colocar de tal maneira nas mãos do Senhor, para que o Senhor opere e a gente expresse essa confiança e escolha pelo Senhor, por uma vida de oração, uma vida de comunhão, de coragem e de vigilância. E nesses dias, sobretudo, de vigilância sanitária, de nós estarmos muito cuidadosos e sermos referência de educação sanitária na nossa nação. Mas eu quero terminar essa palavra aqui, falando sobre o custo do culto que cura. No verso 18, vem essa direção: naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E agora, a partir do verso 23, então, nós já lemos assim: Araúna te oferece. Araúna já tinha visto o rei, e ele diz: Araúna te oferece tudo isso, ó rei. E Araúna prosseguiu: o Senhor teu Deus se agrade de ti. Mas o rei disse a Araúna: não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a ele os bois por 50 siclos de prata e edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Meus queridas irmãs, amigos e amigas, diante do arrependimento e dessa escolha de Davi, e de se entregar inteiramente nas mãos do Senhor, novamente vem uma palavra, uma direção profética através do profeta Gade, e disse: olha, levante um altar. Novamente, isso não é nada científico. Se você for falar para a ciência, olha, levante um altar nessa pandemia, vai dizer: isso não é científico, porque isso não está no reduto restrito da ciência, mas está no ambiente eterno, no terreno da fé. Então a mente contemporânea, ela tem facilidade de relacionar causas físicas com consequências físicas. Hoje já até consegue relacionar causas físicas para problemas emocionais e psicológicos, mas a mente moderna tem muita dificuldade de relacionar causas morais e espirituais com consequências físicas. Isso é uma tarefa sublime da igreja. Nós precisamos dizer: assim diz o Senhor, e nós precisamos discernir isto e proclamar isto, que as decisões morais, as decisões espirituais de um povo, essas decisões têm consequência de natureza física. O pecado é a maior força desintegradora que há em toda a criação, por isso a criação geme por toda a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Somente a igreja, irmãos, pode interferir neste processo. E mesmo naquele ambiente de pandemia, Davi não diz: olha, eu sei, esses dias são difíceis, eu vou prestar um culto barato para Deus, eu vou aceitar isso daí e vou fazer um culto de graça. Quanto é que está sendo o seu culto? Quanto está custando para você a sua jornada, a sua caminhada espiritual nesses dias?
como você está fazendo ali. Depois de 400 anos, Josué ter conquistado a terra, e ali um dos povos estavam os jebuseus, porque Jerusalém outrora chamava-se Jebus, e 400 anos depois, ainda no tempo de Davi, tinha um pedaço ali que ainda não tinha sido conquistado, pertencia a um jebuseu. E aquele homem assustado disse: eu te dou tudo isso, rei. Mas o rei disse: não, eu vou comprar. E ele deu um valor. Nós temos um valor aqui em Samuel e temos outro em Crônicas. Nesse valor de Samuel possivelmente seja a compra somente dos bois e talvez do pedaço restrito ali onde ele montou o altar, 50 ciclos, coisa de R$2.500 hoje. Mas lá no texto de Crônicas, então nós temos 600 ciclos de ouro, coisa de 9 quilos, nos preços de hoje, cerca de 2.300.000, até para valor de hoje, era muito dinheiro. Ele comprou toda aquela propriedade. Se você quer saber onde é isso, se você puder ir a Israel, onde está hoje a mesquita de Omã, é onde outrora Isaac entregara o seu filho em sacrifício. Aquele lugar fala de cultos que custam, e o Senhor disse: vi tua fé, Abraão, provei o teu coração, e manda então o cordeiro. Ali Davi também paga um preço para entregar um culto que não lhe custasse nada, mas um culto que tivesse um peso para ele. E depois ali Salomão, o filho de Davi, levanta o templo, e ali com um investimento muito grande é construído o templo de Israel, o templo de Salomão. Meus queridos, a igreja tem uma resposta diante dessa calamidade: é levantar um altar, é ter uma posição espiritual, mas que seja um culto que custa, porque é esse culto que custa, que cura, que traz cura. Porque quando Davi se posicionou por arrependimento e obediência e levantou aquele altar ao Senhor, que lhe custou caro, então ali houve um processo de restauração daquela nação. Então, queridos, hoje a gente tem de se perguntar: quanto está custando o nosso culto? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar em oração? O quanto nós estamos dispostos a pagar de comunhão presencial, porque graças a Deus pelos meios eletrônicos, mas nós não podemos ficar indefinidamente, porque esse tempo não é o tempo normal da igreja, e a igreja terá de retomar. É necessário que a igreja congregue. Alguns já estavam online antes da pandemia. Outros estão gostando de estar online na pandemia, e outros vão talvez querer ficar online depois da pandemia. Mas o Senhor nos chama a um culto que tenha custo, que mexa com a nossa agenda, que mexa com as nossas orações, um preço de oração, um preço de comunhão, um preço de contribuição, de ofertar, de investir, e também um preço de missão, de cumprir a missão, mesmo nesses dias. Quanto custa o seu culto nesse tempo? Quanto está custando para você a sua entrega, a sua dedicação hoje ao Senhor? Foi nessa atitude custosa de culto para Davi que o Senhor veio e trouxe restauração e trouxe paz. Meus irmãos, a comunhão da igreja, o culto da igreja, a vida da igreja na presença do Senhor é cura, não só para a igreja, mas é cura também para as nações. Lembrando que o cabeça da igreja é Cristo, e ele é assim descrito em Apocalipse: e as folhas da árvore da vida, são para a cura das nações. Que seja assim, queridos, que este tempo a gente, como igreja, decida estar inteiramente nas mãos do Senhor. Podemos cantar isso nessa manhã: me entrego a Ti, me coloco diante do Senhor, coloco a minha angústia, os meus recursos, a minha agenda, coloco, Senhor, as decisões difíceis que tenho de tomar, coloco a minha nação, os meus governantes, entrego ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor, junto com a nossa querida irmã Nilma e o nosso maestro Neemias.
queremos estar nas tuas mãos, Senhor. Entregues totalmente a ti, Pai. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vazio, eu me prostro aos teus pés outra vez. O teu amor constrange o meu coração, curando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem, Senhor, vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Te amamos, Senhor, bom estar nas mãos do Deus vivo, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, Pai amoroso,
Pai bondoso, rico em misericórdia, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos e irmãs, das pessoas que estão ao alcance dessa ministração nesse tempo e a quem ela puder chegar. Senhor, tem misericórdia da nossa cidade. Meu Deus, tem misericórdia do nosso estado. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, dos povos da terra. Tenha misericórdia, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, de misericórdia sobre nós nesse tempo e desperta a igreja para que não sejamos como Jonas, enquanto uma tempestade havia no interior do navio, ele dormia. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Enche a igreja do teu poder, manifesta a tua glória no meio de nós, restaura a autoridade profética na boca da igreja, enche-nos, ó Deus, de paz e de sabedoria, recebe, ó Deus, as nossas angústias e seja o culto da igreja nesses dias fonte de cura e de restauração, como instrumento da ação de Cristo para a cura de todos os povos. Oramos, Senhor, pelas nossas autoridades. Tenha misericórdia dos vereadores, tenha misericórdia dos prefeitos, dos governadores, do presidente. Colocamos os membros do Supremo Tribunal diante do Senhor. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia dos legisladores, venha o teu reino, repreende, Senhor, a força do mal e leva-nos como igreja a tomar uma única decisão, a de confiarmos e de nos fortalecermos unicamente no Senhor. Nesta manhã, Senhor, arranca as muletas da igreja, para que a igreja esteja como de fato o Senhor a tem feito, de pé, na presença do Senhor, restaurada, cheia da tua presença. Unge-nos, Senhor, nesse tempo, usa-nos como o Senhor trouxe cura naquele tempo, com aquele altar, com aquele arrependimento de Davi, com aquele altar, com aquele culto que lhe custou. Toma as nossas vidas e faz assim também nesse tempo para a tua glória. Abençoa os médicos, abençoa, Senhor, os pesquisadores, abençoa, Senhor, os políticos nas decisões, para que tenhamos uma vida sossegada sobre a nossa nação. Pai, que o desejo de comunhão da igreja, de estarmos juntos contigo e uns com os outros, seja suficiente para rompermos medos, rompermos barreiras e proclamarmos: vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Que o teu amor como Pai amado, amoroso, que a graça do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja com a igreja, reunida nas casas e reunida mundo afora, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Uma semana de paz, uma semana cheia da graça do Senhor. Que Deus abençoe você e que suas angústias tenham sido todas colocadas aos pés desse Pai amoroso e você tenha decidido confiar e se colocar inteiramente nas mãos da misericórdia, nas mãos de Deus. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.